Em quem também nós estamos. Ele está falando de Jesus. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, ou seja, o evangelho da nossa salvação, e tendo crido nele, vocês foram selados com o Espírito Santo de Deus da promessa. Vamos devagar. Ele já começa falando para vocês que estão em Jesus. A promessa é para vocês, esse texto é para vocês. Vocês que estão em Jesus, depois de ouvir o Espírito Santo da verdade. Ele já começa falando então assim, em quem vocês estão? Nós estamos em Jesus. A partir do momento que estamos em Jesus, depois que ouvimos a palavra da verdade. Gente, presta atenção. Olha só, aqui já tem um ensino. Você tem 2 pontos. A pessoa ela pode falar aquilo que é gostosinho de ouvir, e isso não é conversão. Isso é convencimento, mas não é da parte do Espírito Santo. Presta atenção. Eu consigo convencer uma pessoa, mas eu não consigo converter ela. O Espírito Santo convence para que essa pessoa seja convertida. O que ele está falando é assim, que se você ouvir a palavra da verdade, você não vai ser uma pessoa convencida, você vai ser uma pessoa convertida. Qual é a diferença? A pessoa que ela é convencida, ela concorda que aquilo é muito bom. Ela concorda, ela fala, nossa, realmente a palavra de Deus é muito boa. Quantas pessoas você conhece que estão na igreja, enquanto o que elas estão ouvindo é agradável aos ouvidos dela? Hein? Ou você é assim também? Quando você está na igreja, você está amando a palavra de Deus, você está achando o máximo. Mas quando pega um assunto que você acha que não está legal de ser ouvido, aí você desiste, então você não é uma pessoa convertida, você é uma pessoa convencida. Uma pessoa convencida não é uma pessoa transformada, não é. A pessoa, para ser transformada, ela tem que aceitar a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus não seja aquilo agradável de ser ouvido. Eu estou ouvindo uma coisa que eu não estou gostando, não está me fazendo bem para mim, no sentido humano. Mas eu tenho que obedecer à voz de Deus. Você quer um exemplo? Uma menina mandou ontem para mim, tipo um print assim, mostrando um grupo de crentes só se for do rabicó quente, porque não é crente porcaria nenhuma, que o pastor estava pregando sobre fornicação. Fornicação, para quem não sabe, é o sexo sem a bênção do casamento. Sexo sem bênção do casamento é maldição. E aí esses jovenzinhos falando, não, vocês têm que entender que a gente não faz sexo, o que a gente faz é amor. O que a gente faz é amor. Não obedece. Não quer saber da palavra de Deus, então eles não foram convertidos pela verdade. Eles são convencidos, mas ainda não nasceram de novo. Ou seja, para viver com Jesus, querido, você tem que receber tudo. Você tem que receber Jesus totalmente. Você não pode aceitar só o que te é interessante. Essa parte da Bíblia me é interessante. Esse assunto eu não quero ouvir. Essa parte eu gosto. Aquela parte não me interessa. Isso não é ser convertido. Isso é ser convencido. Ele continua falando assim, então, no verso 13. Né, que nós estamos em Jesus depois que ouvimos a palavra da verdade. O evangelho da salvação. Gente, evangelho significa boas novas. A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas significa uma novidade. Qual é a novidade que Jesus vem trazer quando ele vem inaugurar o evangelho? Quando ele vem trazer essa pregação do evangelho? O que é evangelho? Boas novas. É a notícia, meu amado, de que para sua vida tem jeito. A notícia que para você tem jeito. É a notícia que Jesus ele te ama, é que Jesus morreu por você. Isso é evangelho. Você é um pecador. Para começar, você é uma pessoa pecadora e desgraçada. Você é uma pessoa que só fez coisa errada. Você vem para mim e fala assim, mas eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu pago os meus impostos. Querido, você já mentiu, você já desejou o sexo oposto na sua mente, às vezes até o mesmo sexo. Você já teve ira, você já sentiu preguiça, você já blasfemou contra Deus, com certeza você já falou que Deus estava demorando ou você já reclamou da sua vida. Murmurar é blasfemar contra Deus. Com certeza você já falou palavrão, palavras torpes, olha aí, com certeza você já fez isso. Eu estou te falando porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, que aquele que comete um pecado, ele se torna tão pecador quanto quem comete qualquer outro. Exemplo, se eu for lá e roubar R$1, sou ladrão. Se alguém for lá e roubar R$1 milhão, a pessoa também é ladra, é um ladrão também, é ladra. Ou seja, não importa a quantidade, o que interessa é que eu sou ladrão e ela também.
Aí você vira e fala, mas a condenação dele é maior. Eu não estou falando de condenação, eu estou falando de ser criminoso ou não. Sou criminoso assim como ele. Aí você tem que entender que Jesus Cristo ele não leva em conta a quantidade dos pecados, ou se é muito grande ou muito pequeno. Jesus leva em conta o seguinte, aquele que comete pecado se torna pecador. Aquele que comete pecado, e a Bíblia ela vai mais fundo ainda. O que eu vou te falar é devagar. Vou te falar devagar para você entender. É mais profundo ainda, porque as pessoas acham que você peca e porque você pecou você se torna um pecador. Não, vamos devagar. Nós pecamos porque já nascemos pecadores. Ai, ai, ai. A Bíblia fala isso em Romanos no capítulo 3. A Bíblia fala isso em no Salmo 14, Salmo 51. Se você for ver, a Bíblia mostra que nós já nascemos frutos do pecado. Frutos. Ai, Dani, mas aquela criancinha... Não, a questão não é se a criança morre é condenada ou não. Se você quer saber sobre isso, olha na internet, eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Daniel, Saad, bebês vão para o céu. Pode olhar lá no YouTube. A questão é que nós nascemos pecadores. E porque nós nascemos pecadores, frutos da carne, é que todos, Romanos 3:23, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos necessitam. E evangelho é justamente Jesus vindo e dizendo para você que tem jeito para essa sua pena, tem jeito para essa sua condenação. Tem jeito. A gente acha que a nossa situação chegou no limite onde não há salvação mais para nós, ou o nosso pecado é muito grande, ou nossos traumas são muito grandes, ou você já tentou muitas vezes e não conseguiu, e aí você resolve desistir. Você está errado. O Evangelho de Jesus é que há misericórdia para você todos os dias. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Isso está em Lamentações capítulo 3. Se ele está falando que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, as suas chances se renovam a cada manhã. Então, se você ouvir o Evangelho e esse evangelho trazer para você, dentro do seu coração, um desejo de mudança, é porque o Espírito Santo já começou a agir dentro de você. Você está entendendo? O que difere uma pessoa que tem o Espírito Santo de uma que não tem, é que a pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não está nem aí para a mudança. Ela gosta do estilo de vida dela, ela continua no estilo de vida dela, ela vai roubar mesmo, ela vai encher a cara mesmo, ela vai sair com todo mundo mesmo, ela vai pegar todos os caras, ela vai pegar todas as meninas, ela vai mentir no emprego, ela vai adulterar lá no atestado para ter dispensa, ela vai mentir, ela vai falar mal, ela vai assistir o que não presta. Essa é a vida de alguém que não crê. Agora, uma pessoa que ouviu o Espírito Santo de Deus, entrou no coração, aquilo fez morada, entrou pelos meus ouvidos e fez uma morada no meu coração. Aquilo todos os dias traz para mim um desejo de melhora. Eu quero ser cada dia melhor, eu quero ser cada dia melhor, eu quero estar cada dia mais perto de meu Jesus, eu quero estar cada dia agradando Ele, cada vez mais eu quero agradar Ele. Isso é sinal da presença do Espírito Santo de Deus no seu coração. E aí Jesus ele vem e fala então, que vocês, eu também, nós que estamos em Jesus, depois que ouvimos a verdade e depois que ouvimos este evangelho de salvação, que tem jeito para você, e cremos nele, porque presta atenção, tem pessoas que ouvem, mas não creem. Tem pessoas que ouvem, que conhecem a Jesus, mas que não creem. Tem pessoas que sabem que Jesus morreu, sabem que Jesus é o caminho, sabem do diabo, sabem do inferno, sabem do céu, sabem da Bíblia, sabem explicar, sabem o que é tudo, sabem o que é ceia, sabem o que é batismo, sabe, mas não crê, não vive. Ou diz que crê, mas se você diz que crê, mas não vive, então você não crê, você só acredita. Não, eu vou falar isso de novo. Eu vou falar isso de novo. Se você sabe tudo isso que eu estou falando até agora, se você tem total conhecimento de quem Jesus é e o que Ele fez por você, se você sabe, mas você não obedece, você não vive, então você só crê. Aliás, você só acredita, você não crê. Porque quem crê, vive. E Jesus está falando para quem vive. Jesus está falando para quem vive. Se você então está em Jesus, se você ouviu a palavra da verdade, se você ouviu esse evangelho de que tem jeito para a sua vida, se você creu nisso e vive, aí a Bíblia fala aqui que você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero orar. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. O assunto hoje vai ser isso, Senhor, o selo do Espírito Santo de Deus. Pai, me ajuda a falar com eles, me ajuda a ensinar do jeito certo, Pai, me ajuda a falar do jeito certo. Pai, me ajuda a te
te agradar, Jesus. Me ajuda a te agradar. Me ajuda a agradar e me ajuda a alcançar esse coração duro de quem está me ouvindo. Em nome de Jesus. A começar pelo meu. Amém e amém. Primeiro de tudo, o que significa ser selado? Selado significa receber um carimbo, pá, na testa. Propriedade exclusiva do Pai. Você tem esse carimbo na sua testa. Propriedade exclusiva do Pai. Pepe. Se você gosta da Peppa Pig, é a Peppa de lá. Você tem o Pepe, propriedade exclusiva do Pai. Está carimbado na testa daquele que crê que ele é presença exclusiva de Deus. Sabe quando que isso vai ser? Eu não vou falar útil porque não é a palavra, mas sabe quando isso vai ser o mais maravilhoso de todos? Sabe quando que vai ser? No dia em que Jesus mandar, Mateus capítulo 24, os anjos para recolherem todos aqueles que são dele. Quando Jesus mandar os anjos, a Bíblia fala isso, que ele tocará a trombeta e aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, aquela loucura toda, e aí ele vai mandar os anjos irem buscar aqueles que são dele. E quando ele for buscar aqueles que são dele, eles vão vir, eles virão e eles vão atrás de quem? De quem tem o selo do Espírito Santo de Deus. Ele vai chegar e ele vai ver, olha, o Rodrigo Salles é de Jesus, a Eliana Silva é de Jesus, a Patrícia Alves é de Jesus, a Glediane Vilana é de Jesus, a Bruna Ferreira, o Vanderlei, a Simone, a Bruna, o Roger. É isso. A Liliane. Eles vão lá, de um por um, pegar pelo nome. Aquele que é dele. Aquele que tem o selo na testa. Aquele que nasceu de novo em Jesus Cristo. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é o selo. Isso é selado. Mas como que eu fico sabendo? Como que eu fico sabendo se eu estou selado pelo Espírito Santo de Deus? Como é que eu fico sabendo se isso é real na minha vida? Quem é esse? A gente tem que começar entendendo que o Espírito Santo de Deus não é como estupidamente se ensina, principalmente por testemunhas de Jeová, que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa. Ele é uma força ativa, ele é o poder de Deus, ele é só isso, ele é o poder, é o ventinho que sai de Deus. Você é louco? Você não leu a Bíblia? Você nunca leu a Bíblia na sua vida? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele é alguém. O Espírito Santo de Deus não é uma força ativa. O Espírito Santo de Deus não é a vontade de Deus materializada, igual eu já vi várias vezes aí. O Espírito Santo de Deus é um ser consciente, um ser senciente, um ser sensível. Esse é o Espírito Santo de Deus e eu vou te provar na Bíblia que ele é alguém. Ele é Deus também. É a Deus numa forma que... isso é demais. Deus habita no alto sublime trono. Presta atenção nisso que eu vou falar, que isso é profundo. Para você entender o que é Trindade agora, você vai entender um pouquinho mais. Deus, Pai, está habitando e está reinando no trono de glória. Para que Deus pudesse descer na terra de uma forma que a gente não explodisse, porque é impossível você ver a glória de Deus e não explodir, isso não existe. Para que ele viesse na terra numa forma que fosse possível de nós vermos e ouvirmos, ele assumiu um corpo humano chamado Jesus de Nazaré. Este corpo humano saiu de Maria. Mas Maria não é mãe de Deus. Isso é loucura. Deus criou Maria. Como que Maria vai ser mãe de quem criou ela? Que viagem. Maria é mãe de um corpo carnal chamado Jesus de Nazaré, onde Deus veio e habitou e mostrou a sua plenitude em forma humana. Esse Jesus de Nazaré, filho de Maria, morreu na cruz. Esse Jesus descrito em Isaías 53, morreu, ele não existe mais. Quem ressuscitou é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que todos se ajoelham diante dele. E esse Jesus Cristo, para poder habitar em nós, ele vem na forma de Espírito Santo. Está entendendo agora? É Deus o Pai no céu, é Jesus Cristo que veio na forma de assumir uma forma humana para poder morrer por nós, e nós temos o Espírito Santo que é Deus habitando em nossos corações. Se você não consegue entender isso, querido, pelo amor de Deus, isso é o que a Bíblia ensina. Se você crê qualquer coisa diferente disso, você está absolutamente enganado pela sua religião. E de religião eu tenho horror, de religião eu tenho pavor. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de Jesus Cristo, mas de religiosidade eu tenho pavor.
Porque a religiosidade te coloca um peso de tradições humanas que não tem base bíblica, e quando alguém te dá a base bíblica, você fica incomodado, porque faz tempo que eu aprendi diferente. Querido, por isso que eu falei para vocês que vocês têm que ouvir a palavra da verdade. Da verdade. Mas enfim, o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim, o próprio Deus habitando dentro de mim. Isso é incrível. E eu quero provar para você que o Espírito Santo é uma pessoa. Vamos ver Atos, ó, eu vou abrir aqui para a gente ler junto. Atos, capítulo 5, no verso 3. Vou ler a partir do verso 1, só para você entender. Analisa comigo. Atos, capítulo 5, verso 1. Era uma vez um homem chamado Ananias, e ele era casado com Safira. Ananias e Safira venderam um terreno. Aí vem. Ananias e Safira retiveram uma parte do preço. Ananias, ele vendeu por 100 reais. Vou dar um exemplo bem besta, tá? Ele vendeu por 100 reais. Aí ele ficou com 20. Ele colocou 20 no bolso. E a sua mulher também sabia disso. Então levaram os 80 reais e depositaram aos pés dos apóstolos. Gente, Ananias e Safira, por que eles foram condenados aqui? Porque eles tinham feito um propósito de vender o terreno e entregar o dinheiro para a igreja, para ajudar na obra. Não era o dinheiro para os apóstolos. Os apóstolos não iam usar esse dinheiro. Esse dinheiro era para a obra de Deus. Então eles foram lá, venderam por 100 e trouxeram 80 para os apóstolos, mas eles tinham dito que iam dar tudo. Uma coisa é você fazer um propósito e Deus aceita o seu propósito. Outra coisa é você fazer um propósito e você desobedecer o seu propósito. A Bíblia fala, e isso está lá em Eclesiastes, que Deus ele odeia voto de gente tola. Se você fizer um voto, você cumpra. É muito profundo o tamanho do erro de Ananias e Safira, mas eu não quero entrar nisso agora, porque senão eu perderia muito tempo nessa pregação. Mas entenda bem, que quando Pedro chegou para Ananias, ele falou assim: Ananias, por que é que Satanás... Presta atenção, gente, para você ver como o Espírito Santo é alguém. Ele fala assim: por que você teve o coração cheio por Satanás? Por que o pecado encheu o teu coração e te fez mentir ao Espírito Santo de Deus? Olha o que Pedro falou. Você mentiu ao Espírito Santo de Deus e você roubou parte da oferta. Se você tivesse guardado, teria ficado para você. Se você estivesse vendido, se você não tivesse vendido, ela estaria na tua mão ainda. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: você não precisava ter feito isso. Você fez isso porque você falou que ia dar tudo porque você quis. Mas você mentiu ao Espírito Santo de Deus. E olha o que ele fala no final do verso 4. Porque você tentou este desígnio no seu coração, ou este plano idiota no seu coração. E aí ele fala assim: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. No verso anterior, ele diz que ele tinha mentido ao Espírito Santo. E logo no verso posterior, ele diz que ele mentiu a Deus. Aqui você está vendo que Pedro está chamando o Espírito Santo de Deus. Então uma pessoa chegar para você e falar que o Espírito Santo não é Deus, você pode já usar esse texto para provar que ele é sim. Atos capítulo 5, verso 3 e verso 4. Mas se você não aceitar essa comprovação bíblica, eu vou te dar outras. Você sabia que uma força ativa não pode ter sentimentos? A luz tem sentimentos? A luz está triste hoje. Nossa, que luz feliz e sorridente. Olha o som é uma força ativa. Olha o som. Que lindo som, como ele está feliz hoje. Você bebeu, você cheirou cola. Forças ativas não têm sentimento. O Espírito Santo tem. Vou provar para você que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa sensível. Ele tem sentimentos. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, fala assim: as coisas que os olhos nunca viram, coisas que o ouvido nunca ouviu, e coisas que nunca subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa linda. E aí ele fala assim no verso 10: Deus nos revelou estas coisas através do Espírito, pois o Espírito entra em todas as coisas como nas de Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: que o Espírito Santo ele sabe essas coisas e ele conta para a gente porque ele está com Deus. É o que ele está querendo dizer. O Espírito Santo de Deus ele só pode chegar e falar isso para mim porque ele sabe, porque ele habita com Deus.
Como que uma força ativa saberia o que me dizer? Fala para mim, como é que ele pode saber? Uma força ativa não sabe, uma pessoa sabe. Por isso o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Quer mais prova? Você vai ver Efésios capítulo 4, verso 30. Verso 29, só para ficar mais fácil. Ele fala assim, que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só saia aquilo que for bom para promover edificação, para que traga graça àqueles que ouvem. Olha que coisa linda! Olha o verso 30. Olha o verso 30. Não Quase que eu engasguei agora para sair essa palavra. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estão selados para a redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, falando o que não precisa ser dito. Palavras malditas. Palavras malditas. Não amaldiçoe as pessoas. Não fale palavrão. Não fale fofoca. Não grite com as pessoas. Não xingue para as pessoas. Não faça isso. Porque a Bíblia está falando, o problema não é nem... Lógico que é um problema, mas muito mais do que a briga que você vai alcançar ou a mágoa que você vai trazer para a pessoa, para quem você vai falar essas besteiras, você vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, como é que eu conseguiria entristecer ele, ô tonteira? Como é que vem um testemunho de Jeová falar para mim que o Espírito Santo não é uma pessoa, se a Bíblia está falando aqui que ele fica triste? Ai, credo, como eu tenho pavor de religião. Vai, continua. Você quer ver um outro exemplo que o Espírito Santo é uma pessoa que quer falar com você? Olha só, quando a gente abrir Romanos capítulo 8, eu vou abrir aqui com vocês, Romanos capítulo 8, verso 26. Terceiro ponto, o Espírito Santo, primeiro, ele sabe das coisas. Segundo, ele se entristece. Terceiro, ele ora por você. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, pois nós não sabemos nem o que havemos de pedir como convém. Porém, o mesmo Espírito Santo intercede por nós com palavras que não podemos ouvir. Gente, que Jesus maravilhoso! Como a gente é tão idiota até ao ponto de não saber orar. A palavra de Deus está dizendo que o próprio Espírito Santo, ele vem e ele mesmo já está orando pela gente. Você quer falar que é uma força ativa? Que força ativa que ora por você? Você já viu o vento orando por você? Já aconteceu isso do vento vir na sua cabeça e eu oro pela vida do Dani? Você cheirou cola. O Espírito Santo de Deus sabe, fica triste, ora. Tiago 4,4 é a quarta prova. Olha o que fala o Espírito Santo de Deus. Antes de eu ler 1 Coríntios 12. Fala assim, adúlteros e adúlteras, ou seja, infiéis, homens e mulheres infiéis. Vocês não, porque a carta de Tiago não foi escrita para irmão. A carta de Tiago foi escrita para dar pancada mesmo. Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que ser amigo do mundo vos torna inimigo de Deus? Ou seja, amar as coisas que esse mundo tem acima das coisas de Deus significa que você é inimigo de Deus. Aí ele fala assim, portanto, qualquer um que preferir ser, em primeiro lugar, amigo das coisas do mundo do que amigo de Deus, automaticamente se torna inimigo de Deus. Ou vocês não sabem, verso 5... que as Escrituras dizem que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes. O Espírito Santo sabe das coisas, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo ora por nós, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Não confunda com os ciúmes doentio de um marido que desconfia da mulher e uma mulher que desconfia do marido. Não é esse ciúmes. Os ciúmes que eu estou falando é um ciúmes de se entristecer profundamente quando ele te perde para o mundo. Quando Jesus olha do céu e ele vê você, porque ele morreu, você que ele abençoa, você que ele cuida e ele ama, quando ele vê você, trocando ele pelas coisas tolas dessa vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo sente ciúmes. O sentimento do Espírito Santo é, mas este filho é meu, e ele está se vendendo para as coisas do mundo. Esse sentido de ciúmes não é algo doentio, igual um namorado, uma namorada que fica perturbado um pelo outro, não é isso. Ciúmes ele tem de nós. E o último ponto, agora sim, a gente vai chegar onde vocês querem, que é o batismo no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3, fala assim, portanto, irmãos, quero que vocês entendam que ninguém pode dizer através do Espírito Santo que Jesus Cristo é maldito. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ninguém que é cheio do Espírito Santo vai conseguir dizer que Jesus Cristo é mentira, não consegue.
Isso é profundo. Ele fala assim: e ao mesmo tempo, ninguém consegue dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Eu vou te explicar. Paulo está falando assim, que é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não glorificar a Deus, é impossível. Toda pessoa que é cheia do Espírito Santo vai glorificar a Deus, é isso que ele está falando. E é impossível uma pessoa glorificar a Deus e dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, é impossível se essa pessoa não estiver cheia do Espírito Santo de Deus. Vou explicar de um jeito mais fácil. Se você que está me assistindo, enche o seu coração e você tem certeza absoluta que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é porque você foi, sim, batizado no Espírito Santo de Deus. Eu quero que você entenda isso, eu vou falar de novo. Ser batizado no Espírito Santo, biblicamente falando, é aquele momento em que o Espírito Santo de Deus se une a você e vocês dois passam a ser uma criatura só. Olha aí. Eu vou explicar devagar para vocês entenderem antes de eu continuar isso aqui. Uma pessoa que nasce da barriga da mãe, a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz que essa pessoa está espiritualmente morta. Mesmo a pessoa estando respirando e vivendo, ela está viva na carne. Mas a Bíblia diz que essa pessoa espiritualmente está morta. A pessoa que nasce e nunca recebeu Jesus Cristo. Tá entendendo? Então, primeiro nós temos uma pessoa que a Bíblia chama de pessoa natural. Um ser humano natural. Ele nasce, ele tem o corpo, ele tem a alma, mas o espírito nele está morto. Esse é o homem natural. Esse homem natural, ele um dia pode ser que ele ouça falar de Jesus Cristo. O evangelho chega no ouvido dele. Esse cara, como a Bíblia ensina em Mateus no capítulo 13, ele é como o semeador que saiu jogando sementes e essas sementes foram caindo pelo caminho. Essas sementes, elas podem cair em solos que elas vão frutificar ou ela pode cair na areia e morrer. Se a pessoa ouvir o evangelho e ignorar, ela continua sendo uma pessoa morta, como a Bíblia fala em Efésios 2:1, mortos nos delitos e pecados. Só que se essa pessoa ouvir o evangelho e essa palavra entrar no coração dela, ela vai passar pelo que a Bíblia chama de vivificação. Vivificação é o Espírito Santo de Deus pegando aquela pessoa e Jesus Cristo morre com ela na cruz e ressuscita com ela. Isso está em Romanos capítulo 6, verso 3. Jesus morre com você e mata esse homem natural, que era o primeiro cara, mata na cruz. E Jesus ressuscita trazendo uma nova criatura. Esta nova criatura se chama homem espiritual. 2 Coríntios 5,17, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo foi feito novo. Esta nova pessoa é o que a Bíblia está falando aqui. Essa nova pessoa consegue dizer que Jesus Cristo é sim o Senhor da vida dela e não é só da boca para fora, tá entendendo? Ela diz com toda a certeza do mundo, porque ela foi batizada no Espírito Santo de Deus. Ela foi batizada, ela foi misturada com Jesus Cristo na morte, foi misturada com Jesus na ressurreição. E a partir de agora ela é um com o Espírito Santo de Deus. Batismo significa mistura. Você se mistura com Jesus. Então, a partir do momento em que eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, porque Ele me convenceu através da vivificação do meu espírito, a partir deste momento, sim, eu sou uma pessoa batizada no Espírito Santo de Deus. E eu quero ler com vocês aqui a continuação do texto. Porque ele diz, 1 Coríntios 12:3 que eu estou lendo, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for através do Espírito Santo de Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo de Deus e você pode dizer com toda a convicção e fé, como Romanos capítulo 10 diz, que Jesus Cristo morreu por você, ressuscitou por você, Ele é o seu Senhor, então você passa a ser uma pessoa batizada no Espírito Santo de Deus. Continua o texto falando assim no verso 4. Irmãos, há uma diversidade de dons, mas o Espírito Santo é um só. Existe uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Porém, as manifestações do Espírito, veja que são várias, é dada a cada um
conforme conforme o que for útil. Veja bem, conforme o que for útil. A uns é dado o dom da sabedoria, a outros o espírito da palavra da ciência, a outros Deus dá o dom da fé, a outros Deus dá o dom de cura, a outros operações de maravilhas, a outros o Espírito Santo dá o dom de profecia, a outros o Espírito Santo dá o dom de discernimento de espírito, de expulsar demônio, é loucura. A outros ele dá o dom de línguas e a outro o dom de interpretar essas línguas. Verso 11, porém é um só o Espírito, que opera tudo em todos, repartindo a cada um como ele mesmo quer. Então, querido, se a Bíblia está falando aqui que nem todos terão o mesmo dom, como que eu posso ser tolo? A palavra é tolo. Como que eu posso ser insensato de jogar nas costas dos irmãos uma besteira enorme, que é dizer que se a pessoa não ora em línguas, ela não é batizada no Espírito Santo, e eu vou trazer um peso de condenação na vida de um monte de gente que nunca vai ter esse dom, porque a Bíblia deixa claro que Deus dá conforme Ele quer, e Ele não diz que dá o dom de língua para todo mundo. Como que eu posso ser tolo e nécio, biblicamente falando, de falar para o irmãozinho que se ele não orar em línguas, ele não é batizado no Espírito Santo, sendo que Deus pode não querer batizar ele com esse dom? Como que eu posso falar um negócio desse? A palavra deixa claro que o que confirma que uma pessoa é nascida de novo e é batizada no Espírito Santo é se ela confessa Jesus Cristo com a sua boca. Ela confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Uma pessoa que vira e fala para mim que eu preciso ser batizado em línguas para ser batizado no Espírito Santo, é uma pessoa que não conhece a Bíblia. Porque está escrito, ele reparte a cada um como quer. A uns o dom de língua. A uns. E não a todos. E se eu falar para um desses que não é plano de Deus, dá para ele o dom de língua, que se ele não for batizado em línguas, ele não é batizado no Espírito Santo, eu estou automaticamente trazendo um peso de condenação para a vida desse cara ou dessa mulher, que eu sou um idiota de estar fazendo isso. Porque isso não é bíblico. Vocês estão entendendo? Você é batizado no Espírito Santo de Deus quando você é preenchido de uma forma por Jesus, é preenchido de uma forma que você tem horror do pecado. Horror. Uma pessoa espiritual não é uma pessoa que grita, que pula, que gira, que é do manto. Não estou falando que isso é errado. Como eu disse, o Espírito faz com cada um conforme ele quer. Mas não é isso que define uma pessoa espiritual. O que define uma pessoa espiritual é uma pessoa que não é mais escrava do pecado. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que foge das paixões desse mundo. Uma pessoa espiritual é uma pessoa que tem um desejo diário de ter intimidade com Deus e de buscar cada dia mais dele. Isso é um homem espiritual, uma mulher espiritual. E esse é o Espírito Santo de Deus. É uma das pessoas da Trindade. É Deus em nós. É Jesus habitando em nosso coração, trazendo paz e alegria todo dia. Maravilhoso Jesus. Amém? Espero que a palavra de Deus tenha sido clara, fácil de entender. E que vocês sejam abençoados em nome de Jesus. Amo vocês. Gostei do ao vivo pela webcam. Ficou melhor. Deus abençoe.